Olá pessoal, meu nome é Beto Miranda e este é o 6º vídeo, né? A última parte, o último vídeo sobre o Campeonato Brasileiro de 1987. Nesse vídeo eu só vou fazer alguns questionamentos e espero que, pelo menos quem tem assistido todos os vídeos, consiga responder rapidamente, né? E identificar o que é verdade e o que é mentira. Vamos lá. Primeira questão. O Clube dos 13 surgiu porque a CBF não organizaria o campeonato em 1987, por dificuldades financeiras. Mentira. Falso, né? O Clube dos 13 surgiu com interesse na verba de patrocínio da Rede Globo e de seus parceiros ali, né? A Rede Globo resolveu investir no futebol brasileiro para combater o programa Silvio Santos e disponibilizou uma verba de patrocínio. O Clube dos 13 com olho nessa verba aí se organizaram ali para fazer um campeonato à parte, organizado por eles e pela CBF, que mais na frente a gente vai ver que não deu em nada, né? Eles não conseguiram organizar esse campeonato, mas é falso. Segundo, em 1987 houveram 2 campeonatos, um promovido pela CBF e outro organizado pelo Clube dos 13 e Rede Globo. Tem a ver com a primeira questão, isso aí é falso. A Rede Globo com o Clube dos 13 realmente desejava realizar um campeonato à parte. Só que a FIFA, né, toda aquela pressão ali para cima da CBF, a FIFA foi bem clara. Se o pessoal do Clube dos 13 saísse da CBF, não participasse do campeonato organizado pela CBF, eles estariam saindo da hierarquia da FIFA mesmo, né? Que a CBF é filiada à FIFA e as federações estaduais são filiadas à CBF. Então esses clubes ali eternamente ficariam promovendo campeonato com a Rede Globo, porque não poderiam nem mais participar do estadual, porque as federações estaduais são filiadas à CBF, né? Então, a partir daquele momento houve um acordo, né, para que todos os clubes participassem do campeonato organizado pela CBF, quer dizer, um só campeonato em 1987, o organizado pela CBF com 2 módulos, verde e amarelo na primeira divisão com 16 clubes cada, e a segunda divisão com módulo azul e branco, né? Então só houve um campeonato organizado pela CBF. Questão 3. A Copa União, organizada pelo Clube dos 13, Globo, que a gente já viu que é mentira, né? Que quem organizou o campeonato foi a CBF, começou primeiro, e após o sucesso dela foi que a CBF inventou o cruzamento dos módulos depois de 5 rodadas, né? Isso é uma grande mentira, né? Essa Copa União aí só foi um apelido que a Rede Globo deu ao módulo verde do Campeonato Brasileiro organizado pela CBF. Já começou aí esse módulo verde com 16 clubes, quer dizer, já fazia parte do acordo com a CBF, inclusive o cruzamento, e fica jornalista mentiroso aí, falando que só depois do sucesso da Copa União foi que a CBF inventou o cruzamento. E o Clube dos 13 rejeitou de cara quando viu essa questão do cruzamento, esse acordo aí com a CBF. Mentira! Eu mostrei os jornais aqui que 4 de setembro ficou tudo acordado que haveriam 2 módulos e o cruzamento do módulo verde e amarelo, acordado entre CBF e Clube dos 13. E fica jornalista mentiroso aí, dizendo que assim que o Clube dos 13 viu a ideia do cruzamento, rejeitou de cara. Isso é uma grande mentira, né? Então vamos lá. Questão 4. O módulo amarelo era fraco e não tinha jogador de nível de seleção brasileira. É o que esse jornalista também fala, né? Que o módulo verde era cheio de time bom, jogadores de nível de seleção brasileira e tudo mais. E no módulo amarelo só tinha time fraco e não tinha jogador de seleção brasileira, né? Não tinha de jogador de nível de seleção brasileira. Então eu aqui mesmo, num desses vídeos, eu escalei a seleção do módulo amarelo, né? Vou falar aqui rapidinho. Na zaga eu coloco Ricardo Rocha e Mauro Galvão. No meio campo, Paulo Zidoro, Marco Antônio Boiadeiro e Paulinho Criciúma. E no ataque, Marinho do Bangu, ponteiro direita, o Evair e o João Paulo na esquerda. Isso sem citar nenhum jogador do Sport, porque se eu fosse citar jogador do Sport, aí eu completo as laterais com Betão de um lado e Zé Carlos Macaé do outro, né? Então, para não citar jogador do Sport, só para mostrar que os adversários do Sport não eram tão fracos assim, né? 8 jogadores de seleção brasileira, completando com o treinador de seleção brasileira, Zagallo, né? Lá no módulo amarelo. Então vamos respeitar aí o módulo amarelo e a história desse pessoal aí, né, jornalistas? Vamos lá. 5. A decisão do módulo amarelo não teve vencedor. Isso é falso também, né?
É o que esses jornalistas mentirosos vivem falando aí. Ou eles são mentirosos ou são ignorantes, né? Mas jornalista ignorante jornalista é mentiroso, é redundante isso. Porque jornalista tem que saber das coisas, tem que pesquisar. Eu só sou um jornalista aqui homologado pelo STF. E fui pesquisar porque esses caras têm preguiça de pesquisar, né? Ou então gostam de mentir mesmo, né? Então a decisão do módulo amarelo não teve vencedor, isso é falso. Teve vencedor sim, foi o Sport Clube do Recife. Tanto que a taça Roberto Gomes Pedrosa do módulo amarelo está na Ilha do Retiro. Agora o que aconteceu? É que a decisão por pênaltis estava 11-11 e o Guarani abriu mão do título. Ele abdicou do título, falou, não, deixa o Sport como campeão do módulo amarelo e vamos partir para o cruzamento final. Foi isso que o Guarani fez. Ele abriu mão do módulo amarelo para... Ele já era o atual vice-campeão brasileiro, para que o Guarani ia querer taça de módulo amarelo? Do jeito que o Flamengo quis aí a taça do módulo verde e quis transformar em campeonato brasileiro. O Guarani sabia que aquilo não valia de nada, né? Era só uma taça. O que valia mesmo era vencer o quadrangular final, onde o Flamengo e o Internacional correram. Então, inclusive o pessoal do Clube dos 13 quis alegar isso para evitar o cruzamento, que não tinha havido campeão no módulo amarelo. Mas a súmula do juiz foi a julgamento e ficou bem claro lá. O juiz relatou, o campeão foi o Sport, porque o Guarani abriu mão do título do módulo amarelo. Então foi consagrado o Sport como campeão do módulo amarelo, né? Então teve vencedor sim o módulo amarelo pela desistência do Guarani. 6. A ideia da Copa União era democrática e revolucionária. Só se for na visão do Hitler, né? Do Juca Kfouri aí. Porque a ideia da Copa União era o quê? 13 clubes seria eternamente a primeira divisão, né? Esses clubes aí, na teoria deles, representavam 90-95% dos torcedores do Brasil, que é uma grande mentira, né? Uma mentira nazista. E os demais clubes, que não faziam parte daqueles 13 clubes, pudesse acabar, nunca mais ia participar de campeonato brasileiro nenhum, nunca poderia sonhar em ser campeão brasileiro. O Vitória da Bahia, Coritiba, Goiás, Atlético Paraná, Coritiba, Sport, Santa Cruz, Náutico, Ceará, Fortaleza, Joinville, Avaí, Criciúma, não, esses clubes morreriam na concepção de Juca Kfouri, né, que adora essa Copa União aí, essa ideia dessa Copa União, e o pessoal da Copa União ali, a Rede Globo, né, essa ideia nazista aí, imbecil, essa ideia de Copa União foi uma porcaria. Ainda bem que o Sport lutou até o fim e nos deu esse direito, né, de sonhar em ser campeão brasileiro ano após ano. Todos esses clubes aí hoje têm o direito de sonhar em ser campeão brasileiro e tem um pouquinho que agradecer a luta do nobre Homero Lacerda ali, do Sport Clube do Recife. Questão 7. O Sport só foi campeão em 87 porque Inter e Flamengo não foram para o cruzamento. É grande besteira isso, né? O Sport tinha condição de ser campeão do cruzamento, como o Guarani tinha, como o Flamengo, como o Inter. Se ele não tivesse corrido, qualquer um poderia ter sido campeão brasileiro. Mas o fato é que o pessoal quer dizer que o Sport só foi campeão ali porque só ficou o Guarani e na sorte ele ganhou do Guarani. Só que esquecem que em 88 o Sport foi para as finais novamente, em busca do bicampeonato, né? Só foi eliminado pelo Bahia, que foi o campeão de 88. Mas o Sport tinha um time organizado, continuou organizado e foi para as finais de 88. Então isso aí é falso, né? Dizer que o Sport era um clube fraco. Eu já mostrei aqui a seleção de 87 só com os jogadores adversários do Sport, e uma seleção de respeito, né? Inclusive com o Zagallo como treinador. Então vamos lá. 8. O Flamengo é hexacampeão brasileiro. Se o Flamengo é hexacampeão brasileiro, a única coisa que ele ganhou em 87 foi o módulo verde, né? Se isso aí pode ser considerado campeão brasileiro, o Sport ficou com a taça do módulo amarelo, a Roberto Gomes Pedrosa, e ficou com a taça de bolinhas ali, a réplica da taça de bolinha. Então em 87 o Sport em um ano foi 2 vezes campeão brasileiro, bicampeão brasileiro, campeão do módulo amarelo porque o Guarani abriu mão ali, e campeão brasileiro porque ficou com a réplica da taça de bolinha. Então se o Flamengo é hexa, que não é hexa coisa nenhuma, o Sport é bicampeão brasileiro. Muito obrigado aí a vocês, né? O CND reconheceu a conquista do módulo verde do Flamengo como legítima conquista do Campeonato Brasileiro. Isso aí quem gosta de falar é o Juca Kfouri, né? Que o presidente lá do CND na época, o Manuel Tubino, confirmou que o Flamengo era o campeão brasileiro. Para esse aqui eu vou ler até uma reportagem aqui, né, para vocês verem que é mentira do Juca Kfouri isso aí, até do Manuel Tubino, porque ele não é maior que o CND, ele podia ser o presidente do CND, mas o CND fala mais alto que ele. Então aqui, ó, título de 87,
Veja aí. Vai ao arbitral hoje. Deixa eu ler para vocês. A intenção do Clube dos 13 era derrubar o cruzamento do campeão do módulo verde com os campeões do módulo amarelo. Mas vai esbarrar no interesse do Guarani Esporte, vencedores do módulo amarelo, que não darão unanimidade exigida no artigo 5º da resolução 1586 do CND. Quer dizer, o próprio CND tinha uma lei lá que dizia, dos 30, se vocês quiserem modificar o regulamento aqui e não ter o cruzamento, os 32 clubes da primeira divisão têm que concordar. Se concordar, ele muda o regulamento. Sport e Guarani, só esses dois aí já não concordavam. Então a reportagem Jornal do Brasil aqui já está dizendo, não vai ter unanimidade, continua o cruzamento, né? Aí aqui ele continua, o regulamento, depois de elaborado e aprovado pelos clubes ali, depois de elaborado, somente poderá ser modificado se todos os clubes aprovarem, todos os clubes aprovarem. Um só voto contra basta para que todas as regras sejam mantidas. Quer manter a regra, seu Juca Kfouri, é não virar a mesa, que o senhor tanto defende aí, né? Dizendo que o Flamengo conseguiu virar a mesa, mas não virou não, porque precisava de unanimidade, né? Precisava de unanimidade, e Guarani e Sport, só esses dois, outros também não deram unanimidade, mas Guarani e Sport com certeza não deram, né? Aí vamos ver outra reportagem aqui sobre essa aqui, ó, confirmando, ó, o arbitral, cadê? Deixa eu ver se dá para ler. Tá vendo aí? A arbitral, deixa eu ler para vocês. A arbitral, sem dar unanimidade, faz CBF manter quarta fase. Jornal do Brasil, de 16 de janeiro de 88, confirmando. Olha aqui, ó. O clube dos... veja só. O artigo 5º da resolução 1586 CND exige unanimidade para modificar o regulamento. A CBF vai manter o quadrangular quarta fase baseado no que determina o próprio CND. Tá vendo aí, seu Jogo que foi? Não adianta o Manuel Tubino estar falando que isso, que aquilo, o próprio CND, isso é instituição. Foi mantida a quarta fase pelo artigo do próprio CND. Aí ó, aqui a tentativa de virada de mesa aqui, que acho que o Juca Kfouri chora até hoje, né? Mas o Clube dos 13 não pretende considerar o resultado uma derrota e anunciou que a disposição de ir a Brasília tentar diretamente junto ao presidente do CND, Manuel Tubino, olha aí, a modificação do artigo, estabelecendo a maioria como suficiente para aprovação em vez de unanimidade. Os caras viajaram lá para Brasília para convencer o cara a modificar ali o artigo que foi em votação aqui. Eles votaram, manteve o cruzamento. Aí os caras, não, vamos lá para falar com o presidente Manuel Tubino para modificar essa regra aqui. A gente modifica aqui no mesmo ano, a gente muda o resultado da eleição. Quer dizer, virada de mesa, vergonhosa, vagabunda, defendida aí por esses jornalistas que, pelo amor de Deus, é uma vergonha o Jornal do Brasil aqui dando show, né? Então vamos lá, essa foi a última questão. Tem a última aqui, ó. Nenhum jornalista do Sul-Sudeste reconhece o título do Sport em 1987. Não, temos relatos aí que a Rádio Eldorado e a ESPN fez um programa lindo aí falando sobre 87, falando todas as verdades. O pessoal tudo do Sul aí, muitos jornalistas independentes do Sul que já reconhecem o título do Sport 87, muitos torcedores que não são alienados, né, que procuram saber a verdade, vão pesquisar, também já reconhece o Sport como campeão em 1987. Então são os doentes, né, realmente as pessoas que ficaram doentes aí com as informações mentirosas da Rede Globo, é que precisam lutar um pouco mais para se livrarem desse mal aí, que é a mentira, né? Então pronto, minha gente, eu finalizo por aqui os vídeos sobre 87, acho que eu já falei muito sobre esse campeonato, mas eu vou deixar aqui o meu e-mail com vocês, quem se interessar em mandar coisas novas ou debater sobre o assunto, o meu e-mail é betomi@bol.com.br, né? Então qualquer coisa sobre 87 pode mandar para mim que a gente conversa numa boa, né? Se vocês puderem também estar replicando esses vídeos entre os rubro-negros para cada vez mais o pessoal ficar atento sobre essa questão de 87, eu agradeço muito, né? A gente precisa que principalmente a juventude tenha conhecimento da história do Esporte Clube do Recife, principalmente sobre esse título, que foi um título muito importante, porque ele garantiu o direito que todos os clubes, né, que não faziam parte do Clube dos 13, todos os clubes pudessem sonhar em ser campeão brasileiro. Então repliquem isso aí o máximo possível e sempre em luta do nosso Esporte Clube do Recife. Um abraço a todos e boa noite a todos.